Os números são assustadores. De acordo com o boletim Covid divulgado no dia 1º de março, Campo Mourão tinha 5.548 casos confirmados. No dia 31 do mesmo mês, 6.939. Em 31 dias, foram 1.391 novos casos. Em março, a cidade registrou 51 óbitos decorrentes da doença, segundo a Secretaria de Saúde. E justamente um ano depois, no mês de março, novamente, tivemos esse mês terrível. Terrível, onde tudo que a gente não esperava viver aconteceu. Que foi a falta de leitos, foi pessoas entubadas na UPA, foram óbitos mais do que um por dia, alto índice de contaminação, e sendo necessário voltar a medidas que tivemos lá um ano atrás, considerando uma baixa adesão da população. Para o secretário de Saúde, o feriado de Carnaval influenciou muito. Mas ele afirma também que março foi o reflexo da falsa insegurança. A gente percebia que vinha já do final do ano passado, final de 2020, uma falsa sensação de segurança, de que o pior já passou, a vacina chegou, né? Lá em janeiro começou a vacinação aqui em Campo Mourão, agora vamos começar a caminhar para uma vida normal. E isso é a maior preocupação, inclusive minha preocupação deste momento. Porque agora também os números baixaram um pouco, as coisas começaram a ser flexibilizadas e a gente já percebe também uma atitude da população, por uma parte da população, claro, né, de que o pior já passou e que nós não vamos ter mais problema. Pelo contrário, a gente também pensava isso, porque eu também sou um ser humano, também sou uma pessoa que não acreditava, que não esperava que teria um março dessa proporção, mas sim com bastante cautela. E tivemos. Infelizmente, o pior mês da pandemia tivemos aí quando a gente menos esperava, quando a gente não imaginava mais que tinha possibilidade de faltar medicamento, de faltar oxigênio, de faltar leito. Toda a rede de saúde foi reestruturada quando surgiu a pandemia. O hábito das pessoas também mudaram. E depois de um ano, um baita susto no mês de março de 2021. Especialistas previam um mês de abril pior que o de março na pandemia. Porém, os números mostraram diferença. A Secretaria de Saúde, juntamente com o Comitê de Crise, acreditam que os decretos com medidas mais rígidas ajudaram no enfrentamento à Covid-19. Prefeito nenhum, secretário nenhum gostaria de estar fechando o comércio de alguém, sabendo que essas restrições podem inclusive levar ao fechamento desse comércio definitivo. Isso é muito triste, né? Para a atividade econômica do município, isso é péssimo. Porém, o que fazer diante de um mês que tivemos aí mais de 50 óbitos, 44 pessoas todos os dias se contaminando, os hospitais lotados, a não ser diminuir a circulação. Como que diminui a circulação? Fazendo as pessoas ficarem em casa. Sempre vai ter um segmento econômico que vai falar assim, mas isso não é minha culpa, porque o meu segmento não é o que mais prejudica. Mas vamos pensar numa pizza onde existe sim umas fatias maiores. São as aglomerações, são esses locais que não é possível usar máscara, mas cada um tem uma fatiazinha. A partir da hora que você sai de casa, a partir da hora que você está em convívio com outras pessoas, o risco de você baixar a máscara, dar uma tossida, tomar um café, não higienizar corretamente as mãos, o risco está aí. Então, quando é necessário fazer essas restrições, é justamente para tentar frear essa circulação. Mas o que esperar dos próximos dias, sendo que abril traz números altos? 14 óbitos nos 19 dias deste mês. E um aumento significativo, 389 novos casos, de acordo com os boletins divulgados. Para o secretário de Saúde, se a população ajudar, poderemos sim ter dias melhores. A gente está iniciando o fim, né? Eu sempre dei essa frase como início do fim, onde a vacinação é a esperança de vivermos um cenário para um futuro ainda não tão próximo, né? Onde a gente poderia, de repente, viver sem máscara, a gente poderia novamente ter os almoços de família, toda aquela situação que é natural nossa, cultural brasileiro, estar em grupos, né? Familiares ou de amigos. A vacinação traz essa esperança. Nós já chegamos aí a 65 anos dos idosos que estão sendo vacinados. Então estamos muito próximos de finalizar a priorização dos idosos, que são acima de 60 anos. Depois vai entrar as forças de segurança, tem as comorbidades. Então aos poucos vai avançando. Porém ainda a gente vacinou pouco mais de 12 mil pessoas. Uma proporção de 100 mil habitantes em Campo Mourão, então é pouco mais de 10%. Se for considerar que somente os adultos serão vacinados
pelo que o Ministério da Saúde nos informa. Então nós temos mais de 10%, sim, nós temos aí, acho que pelo menos uns 20% da população vacinada. Mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Nós temos uma faixa etária abaixo de 60 anos que são os principais internados. Então 40 a 59 anos é a maioria dos internados nos hospitais e essa faixa etária ainda não tem previsão de ser vacinado. Então se não tiver cuidados, infelizmente pode ter sim pegar o Covid-19, pegar o vírus, né? Assim como ser internado. E infelizmente a gente tem uma estatística de que 40 a 50% das pessoas que vão para a UTI, infelizmente, vêm a óbito.